Então eu sou grato a Deus. Tenho só que agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em minha vida, pelos livramentos. E eu posso dizer, Ebenezer, até que o Senhor tem nos ajudado. Eu quero ser bem simples e objetivo na noite deste dia. Coloca por gentileza Salmos de número 24. Nós iremos ministrar nesta noite sobre Salmos de número 24. Que Deus venha tomar toda a direção. Que eu não venha falar, mas sim o Espírito Santo de Deus para as vossas vidas, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Rick, por ter nos concedido esta oportunidade, embora que esteja ausente, mas nos coube nos dar esta oportunidade de poder fazer exposição da palavra do Senhor. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Caqui, que está na frente deste trabalho, que na ausência do pastor Rick é o meu pastor dentro desta casa. Aliás, tem vários pastores, né? Tem o pastor Renan também, que é o meu superior também. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, amém? Salmos de número 24. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aquele que nele habita. Porque Ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. E este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que te buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai-vos as portas às vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. E você diz amém. Queridos, quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, naqueles dias, o Senhor permite alguém sentar na cadeira sacerdotal. E alguém que está sentando na cadeira sacerdotal é Eli. Eli está liderando sobre os filhos de Israel. A Bíblia diz que os filhos de Israel estão indo de vento e polpa. Os filhos de Israel estão engrandecendo o nome do Senhor, e a presença de Deus era sobre Israel. Até um certo ponto que os filhos de Israel começam agora a clamar o Senhor e pedir misericórdia, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não queremos que reine sobre nós os filhos de Eli, porque os filhos de Eli não andam segundo os seus preceitos. Os seus filhos, eles fazem o que é mal aos teus olhos, Senhor. Ele profana os teus altares. Senhor, tem misericórdia. A Bíblia diz que os filhos de Eli faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E o interessante é que Deus une propósito. A Bíblia diz que Deus vai lá em Ramá, lá na cidade de Ramá. A Bíblia diz que tinha um homem por nome de Eucana. Esse homem tinha duas mulheres, uma por nome de Ana, outra por nome de Penina. Porém Penina tinha filhos e Ana não tinha. A Bíblia diz que havia uma contenda dentro daquela casa, porque aquela mulher era estéril. A Bíblia diz que anualmente ela subia e fazia petição ao Senhor. E a Bíblia diz que após de tantos anos, há mais de 10 anos, clamando e pedindo um filho, ela entra agora dentro do templo do Senhor, amargurada de alma, entristecida pela manhã. E ela faz um voto com Deus. E a Bíblia diz que o voto que ela faz, ela fala: Senhor dos Exércitos, se o Senhor atentares para a tua serva, se a tua serva o Senhor não esqueceres, se a tua serva o Senhor der um filho varão, sobre a sua cabeça não passarei navalha, e lhe darei ele para te servir perpetuamente na tua casa, até o findar da tua vida. A Bíblia diz que Deus ouve isso, e Deus une propósito, porque Deus precisava de alguém. E o interessante é que aquela mulher está oferecendo até aquilo que ela não tem. E o interessante é que Deus agora toca em Eli,
E Eli agora libera uma palavra profética para ela. E a Bíblia diz que naquele dia, naquele mesmo dia, após ele chegar em casa, a Bíblia diz que Elcana conheceu a sua esposa. E o interessante é que Deus se lembrou dela. E aí agora começa uma trajetória. Passa-se o tempo. A Bíblia diz que agora ela vai devolver o seu filho ao altar. E ela vai até Eli e diz: olha, Eli, o senhor lembra de mim? Ele diz: não, por este menino orava eu. Pois bem, vou entregar ele no altar, vou entregar ele para servir perpetuamente o Senhor, dentro da casa do Senhor. Pois bem, Eli olha para ela e diz: olha, este menino não tem descendência sacerdotal, ele não tem descendência da tribo de Judá, não tem chamado nenhum. Pois bem, eu posso até pegar ele para ficar dentro de casa, mas eu vou arrumar apenas 3 serviços para eles. Alguns historiadores vão dizer que o serviço de Samuel dentro da casa do profeta, do sacerdote ali, era 3 funções. A primeira função era cortar as unhas do sacerdote. Segunda era fazer comida quando o sacerdote estava com fome. Terceiro era esquentar a cama do sacerdote para que ele viesse deitar na cama já quentinha. Pois bem, eram essas 3 funções. Pois bem, este homem, esse moço começou a crescer no caminho e na obediência. Pois bem, Deus envia profetas. Deus manda profeta para profetizar contra a casa de Eli, e dizendo: olha, Eli, prepara a sua casa, porque os teus filhos estão fazendo o que é mal nos meus altares. Eu falo para eles não pegarem da gordura, e eles pegam da gordura. Eles pegam da carne, eles enfiam o garfo dentro da caldeira e pegam aquilo que não provém para eles, que é meu. Pois bem, eles estão fazendo tudo errado, mas eu vou enviar, e não haverá semente nenhuma mais para a sua família, porque eles estão desobedecendo os meus altares. Pois bem, e ainda continua do mesmo jeito. Ele não toma posição, os seus filhos continuam da mesma forma, fazendo tudo que era mal, e era tido como filho de Belial, que não conhecia o Senhor. Pois bem, estava dentro da casa de Deus, mas não conhecia Deus. Isso que é o difícil nos dias de hoje. Como o pastor Anderson falou, estamos dentro da igreja, mas não conhecemos o dono da igreja, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E muitas das vezes não sentimos aquilo que os outros sentiram. Do mesmo jeito que nós entramos, saímos. Do mesmo jeito que nós entramos, continuamos questionando e vivemos a mesma vida. E isso Deus não quer para mim e para você. Pois bem, eram os filhos de Eli. Mas a Bíblia diz que agora o menino Samuel está crescendo no caminho e na obediência. Porque quando o seu Senhor entrava todo dia no Santo dos Santos para agradecer ao Senhor, o Samuel está de longe observando e dizendo: como deve ser gostoso ver a presença de Deus pessoalmente, ter um particular com esse Deus. Pois bem, ele sentiu o desejo de ser impactado pelo poder de Deus, mas não era o tempo dele. Ele era apenas um funcionário, ele não tinha nenhuma parte da linhagem sacerdotal. Mas quando Deus quer fazer na vida de alguém, Deus muda a fila, Deus inverte a fila, meu irmão. Pois bem, a Bíblia diz que antes da lâmpada do templo se apagar, do templo do Senhor, a Bíblia diz que Samuel agora vai se deitar, e agora o seu Senhor se deita também. E daqui a pouco, do nada, vem a voz de Deus ecoando, dizendo: Samuel, Samuel, aleluia. A Bíblia diz que ele levanta correndo e vai até o sacerdote Eli e diz: pois não, meu Senhor, eis-me aqui, me chamaste? Ele diz: não te chamei, vai deitar, moço. E de repente ele volta a deitar de novo. Daqui a pouco vem a voz de Deus dizendo, ecoando: Samuel, Samuel. A Bíblia diz que ele levanta de novo correndo e vai até aquele homem de novo dizendo: pois não, meu Senhor, eis-me aqui, aconteceu alguma coisa? Ele diz: não, não te chamei, vai deitar de novo. E pela terceira vez volta a voz de Deus ecoando, dizendo: Samuel, Samuel. A Bíblia diz que ele vai correndo novamente e diz: eis-me aqui. E de repente, do nada, ele diz: olha, tem alguém que está te chamando, e é o Senhor. E quando ele te chamar novamente, diz: eis-me aqui, fala com teu servo, que o teu servo te ouve. Aleluia. A Bíblia diz que ele vai deitar de novo, e após ele deitar, o interessante
aqui vem a voz de Deus de novo ecoando: Samuel, Samuel, aleluia. E de repente ele diz: eis-me aqui, Senhor, fala com teu servo, que o teu servo te ouve. E de repente Deus diz: olha, vou eu fazer algo sobre Israel, que tinirão ambos ouvidos, aleluia. Eu vou matar os filhos do profeta Eli, porque eles têm zombado da minha casa. Sabe Finéias, sabe Rofini? Rofini é batedor de profetas. Os profetas vêm profetizar contra a casa do seu pai, ele bate nos profetas, ele corta as pontas das orelhas, ele quebra os joelhos dos profetas. Ele tem profanado a minha casa. Pois bem, isso não vai ficar em vão, porque eu tenho visto, e o meu povo está clamando, Samuel. E o interessante é que ele diz: ei, sabe Finéias? Finéias é casado, e ele está deitando com as moças à tenda da congregação, está profanando os meus altares. Isso eu não vou deixar quieto, isso eles vão ver o que eu farei. Pois bem, a Bíblia diz que teve um diálogo com ele na madrugada, e após amanhecer, está Samuel abrindo a porta do templo, está abrindo as cortinas, aleluia, simplesmente adorando e trêmulo, porque o seu Senhor iria perguntar para ele. Pois bem, agora chega de manhã, ele vem até ele e diz: olha, meu senhor, meu moço, o que o Senhor falou contigo? Ele te chamou? Chamou. Então fala para mim o que ele falou. E se você não falar a verdade, que aconteça o dobro sobre a tua vida. E ele: pois bem, o Senhor disse para o senhor colocar a sua casa em ordem, porque a sua casa está bagunçada, e você não tem falado com os teus filhos têm profanado a casa do Senhor. E Deus diz que não vai haver nem raiz, nem ramo sobre a tua família, porque eles têm desobedecido o meu altar. Aleluia. Diz: eles têm desobedecido o meu altar. A Bíblia diz que agora ele fala que o Senhor faça conforme lhe apraz os teus olhos, mas eu vou tentar consertar a minha casa. E sabe o que ele fez? Não consertou a casa. Agora Deus dá ordem aos filisteus e diz: ei, filisteus, vai pelejar contra Israel. Aleluia. E a Bíblia diz que agora os filisteus vai até Efeque, conhecido como pedra de auxílio, e se prepara, pega um dos teus auxiliares e manda uma carta até Israel dizendo: nós estamos esperando vocês em Efeque para guerrear com vocês. Aleluia. E sabe quem vai na frente da guerra? Rofini e Finéias, todo desconcertado. Ele diz: essa guerra está no papo. A Bíblia diz que eles se prepararam e desceram até Ebenezer, e de repente travaram uma guerra. 4.000 homens dos filhos de Israel caíram por terra, e quando caiu por terra, sabe o que fizeram? Raparam fora, e os filisteus ganharam a primeira batalha. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas que querem fazer as coisas de Deus e quer receber de qualquer maneira. As coisas de Deus é santa, aleluia. Por isso que ele diz: seja santo, porque eu sou santo, aleluia. A santidade de Deus nos constrange. Servir a Deus não é normal, não, meu filho. Requer renúncia, requer descer. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu gosto muito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa. A Bíblia diz que agora eles voltam novamente para os seus arraiais e começam a falar com os anciões dizendo: nós perdemos a batalha, parece que Deus nos abandonou. Aleluia. E Rofini e Finéias, sabe por que nós perdemos a batalha? É porque nós não levamos a presença de Deus. Vamos lá buscar o nosso símbolo, que é o poder, a presença de Deus, que está lá em Siló. A Bíblia diz que eles vão lá buscar a presença de Deus. Ei, aleluia. A Bíblia diz que quando a presença de Deus chega no arraial dos filhos de Israel, a Bíblia diz que o júbilo foi tão grande que estremeceu a terra, a adoração. Ei, aleluia. Quando chega a presença de Deus, meu irmão, a terra estremece. O povo não consegue se conter, porque a unção de Deus é sobrenatural. Estamos vivendo hoje uma sociedade, meu querido, superficial, que não consegue sentir a presença de Deus, que não consegue mais chorar na presença de Deus. Ei, meu querido, as pessoas estão perdendo o temor, as pessoas estão se esfriando cada dia mais. Aleluia, a internet, aleluia, as redes sociais têm matado muito crente. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus ainda está procurando os remanescentes, os verdadeiros adoradores. Ei, deixa eu ver se tem verdadeiro adorador aqui. Deixa eu ver. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Quando começou a adoração, aleluia, no meio do arraial dos povos de Israel, a Bíblia diz que os filisteus de longe ouviram e estremeceram. Ei, será que teu inimigo ainda estremece quando você adora? Será que aonde você passa faz a diferença? Será que as pessoas te respeitam como homem de Deus e mulher de Deus? Será que as palavras que saem dos seus lábios são palavras torpes ou palavras que são direcionadas do céu? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Você tem sido exemplo? Porque as pessoas têm que ver Deus na minha vida. Por isso que o pastor Rick fala, quando alguém fala que é a ovelha dele e sabe que está totalmente fora da direção, ele fala que tem vergonha. Agora imagina Deus, porque nós somos uma nação santa, uma geração eleita, escolhido por Deus a dedo, sacerdócio real. Ei, homens e mulheres chamados por Deus, embaixadores de Cristo, que é maior do que um prefeito, maior que um presidente, maior de qualquer nação. Você é ungido, é escolhido de Deus, meu irmão. Possa ser que ninguém vê isso em você, mas você tem que ver isso em você, porque você foi chamado e escolhido a dedo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas sempre tem algum liderado que diz: ei, filisteus, varões varonil, vamos para a peleja, para que nós não venhamos ser escravos desse povo, e nós iremos levar, aleluia, o seu Deus para ser nosso escravo. E a Bíblia diz que eles vão travar a batalha de novo, e 30.000 homens dos filhos de Israel caíram por terra naquele dia. E a Bíblia diz que Hofni e Finéias morreram no mesmo dia, como Deus disse, e a arca de Deus foi levada. A Bíblia diz que o seu pai Eli está na beira da entrada da cidade de Siló, com o coração trêmulo por causa da presença da arca de Deus, porque a arca de Deus foi levada de lá. O coração dele está trêmulo, mas a Bíblia diz que alguém da tribo de Benjamim se enrolou no meio da terra, no meio da poeira, se fez de morto, e quando abriu um espaço ele fugiu da batalha. E a Bíblia diz que ele entra na cidade dizendo: a arca de Deus foi tomada, Hofni e Finéias morreu na batalha. Ai, o povo de Israel está frito, e começou a gritar. E ele já tinha passado por Eli, porque Eli estava na entrada da porta da cidade, mas a Bíblia diz que ele está no meio da cidade gritando, e de repente ele ouve e fala: que barulho é esse? Que alvoroço é esse? E de repente ele chega até perto de Eli, e ele fala, e ele pergunta para ele: o que está acontecendo? Ele diz: olha, a arca de Deus foi tomada, e os teus filhos Hofni e Finéias morreu. A Bíblia diz que aquele homem caiu para trás da cadeira, quebrou o seu pescoço e morreu na hora. A mulher de Finéias, que estava perto para dar luz, começou a sentir dores de parto, e de repente começou a gerar um menino naquela hora. As parteiras dizem: ei, se alegra, filha, é um menino. E ela diz: que nome colocará? Ela diz: e acabou, foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Deus, foi embora a presença do Senhor no meio dos filhos de Israel. Ei, há quanto tempo que você não sente a presença de Deus? Há quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo que o Espírito Santo não prolifera sobre a tua vida? Há quanto tempo que você não fala em mistério? Falava e não fala mais. Será que Deus mudou? Faz uma análise na tua vida. Deus, ele continua o mesmo. Quem mudou foi eu e você. Nós mudamos a nossa personalidade. No decorrer da ciência que está se avançando, nós estamos se esfriando. Nós vivíamos mais para isso aqui, ó, do que para isso aqui, ó, que é a presença do Senhor. Vivemos mais na internet do que na presença de Deus. E queremos ver milagre, queremos ver portas abertas, queremos ver as coisas acontecendo na nossa empresa, queremos ver as coisas acontecendo de vez em quando, e Deus não tem como fazer. Ei,
Os filhos de Israel ficaram sem a presença de Deus durante 20 anos. Sabe que ninguém se preocupar com a presença de Deus? Tem muita gente que dá desse jeito. A vida está indo de vento em popa, a conta está gorda, não está faltando nada em casa, ele está maravilhoso, está achando que está bem. E quem diz que prosperidade é sinal da presença de Deus? Cuidado, gente. Ei, você sem a presença de Deus é nada. Ei, se a presença de Deus não entrar aqui, só entrar aqui é emoção, vai embora rápido. Tem que parar aqui primeiro para depois descer para cá do seu centro das emoções. Tem muitas pessoas emocionadas, levadas aos ventos, levado por barulhos de internet, como o pastor Anderson falou. É palavra de confronto hoje. Não tinha como eu querer mudar a mensagem. Na hora que eu cheguei, o pastor estava louvando. Eu falei para o pastor Renan, falei: Renan, é a mesma mensagem que eu vou pregar agora. A presença de Deus, a glória de Deus. Porque Deus já começa a preparar o ambiente para ele falar. Ei, a Bíblia diz que a glória de Deus foi levada pelos filisteus. E a Bíblia diz que eles vão levar para a cidade de Ecrom. E quando chega na cidade de Ecrom, eles dizem: não, leva para o centro de adoração, leva para Gade, aonde que é o centro das religiões, aonde que os religiosos ficam, aonde ficam os nossos deuses. E a Bíblia diz que eles passam de Azote e levam direto para Gade. E quando chega em Gade, eles colocam no templo de Dagon. E sabe que coloca de frente que Dagon? Coloca ele como se fosse prostrado aos pés de Dagon. Ei, estão pensando que o nosso Deus, aleluia, precisa de alguém para carregar. Aleluia. Eles esqueceram que o nosso Deus é sobrenatural. Eles esqueceram que quando os filhos de Israel saíram da terra do Egito, Deus primeiramente mandou muitas pragas lá. Deus abriu o mar vermelho para eles passarem em seco. Ele derrubou reis e reinos para os filhos de Israel passar. Eles esqueceram do Deus Todo-Poderoso que os filhos de Israel serviam. E a Bíblia diz que eles colocam a arca na frente de Dagon. A Bíblia diz que escuta os sacerdotes, eles escutam um barulho dentro do templo na madrugada. E quando corre vai ver Dagon prostrado perante a presença de Deus caído. Ele diz: como que caiu isso? A Bíblia diz que eles vão lá, levanta o santo. Ei, querido, ainda além de ser pedaço de pedra, ainda é pesado. Aí eles colocam de pé novamente. A Bíblia diz que na outra noite eles ouvem outro barulho. E de repente, do nada, eles vão chegando correndo. E quando chega, do nada Dagon está com as mãos cortadas, com os pés cortados, pescoço cortado, e só o membro perante a frente de Deus. Ei, sabe o que eu quero dizer, meu querido? Aquele que tem se levantado contra ti, Deus vai tirar as forças dele hoje, meu querido. Vai começar a trabalhar de uma forma sobrenatural. E se tem alguém dentro daquela empresa maquinando contra a tua vida, Deus está quebrando o laço hoje. Tem coisas novas para vir para a tua vida. Se você chegar a Ele, Ele vai se chegar até você. E as coisas vão começar a mudar. O negócio começou a ficar feio lá em Gade. Porque Deus agora começou a enviar uns tumores. A cidade começou a ficar com mau cheiro, porque começou a atacar todo mundo. Começaram a ficar com cada ferida. E eles falaram: quando essa arca chegou aqui, o negócio ficou feio. A Bíblia diz: manda eles para Ecrom novamente. A Bíblia diz que mandaram para Asdote, mandaram para a grande fortaleza. Falaram: não, tira daqui, manda para Asdote. Aí mandaram para Asdote. Chegou na grande fortaleza. A Bíblia diz ainda: vocês estão querendo ficar comigo ainda? Espera aí que eu vou enviar mais um negócio para vocês. A Bíblia diz que começou a enviar praga de ratos. E quando não matava nas fezes, na urina, matava na mordida. E começou a destruir as lavouras das plantações. Entraram em desespero. Diz: manda embora essa arca daqui. Aleluia. Encosta na última cidade. E de repente eles param na última cidade. Aleluia. Que é Ecrom. E quando parou na cidade de Ecrom, a Bíblia diz que Deus atacou todo o povo com tumor. Sabe com o que? Com hemorroidas.
desde a criança de colo até o mais velho. Ficaram muitos dias sem poder se sentar com o desespero. A Bíblia diz que os príncipes, os 5 príncipes dos filisteus se ajuntaram, começaram a chamar os mágicos, astrólogos, e começaram a fazer: o que nós faremos com essa caixa? Tira ela daqui do nosso povo, que ela está destruindo. Ei, tem pessoas que não conseguem conter com o poder do seu Deus. Quer ver você vencer batalha? Joelho. Quem ora tem resposta de Deus. Você lembra aquele calo que você tinha no joelho e não tem mais? Deus está dizendo: eu quero que você volte a ter calo de novo. Eu quero te ver na madrugada. Eu quero te ver você descendo, sendo cheio do meu poder. Difícil, né, irmão? Palavra dura dói, né? É difícil de adorar assim. Mas eu não me preocupo não, porque eu gosto de pregar o que Deus me manda. E quando Deus me manda, eu prego com tanta confiança, porque eu não gaguejo, não atropelo. Aí eu prego do jeito que Ele quer. A Bíblia diz que os astrólogos deles, os magos lá, disseram: olha, faz o seguinte, para cada príncipe, faz uma estátua dos ratos e dos tumores que vocês tiveram. Prepara um carro novo. Prepara vacas que deram cria, mas que nunca subiu nenhum jugo sobre elas. E ata essa carroça sobre esses animais, e coloca sobre dentro de uma caixa, e começa a dar glória a Deus. Ei, até o seu inimigo tem que dar glória para ver a vitória sua. Aleluia. A Bíblia diz que até aqueles homens falaram: ei, dá glória a Deus de Israel, adoro o Deus de Israel. Quando vocês vão entregando este sacrifício, aleluia, começa a adorar o Deus Todo-Poderoso. Ei, que coisa linda. E sabe o que é o mais interessante? Que os levitas pegaram as madeiras que tinham na arca e colocaram elas em cima do carro novo, porque ninguém consegue colocar a mão na presença de Deus, meu irmão. Aleluia. E a Bíblia diz que quando eles colocaram, aquelas vacas começaram a mugir, e foram caminhando pelo caminho, levando a arca de Deus para Bet-Semes, para a terra de Josué. Aleluia. A Bíblia diz que os Bet-Semitas estavam colhendo, fazendo a colheita do dia, a cega. E o interessante que vem a arca de Deus em cima da carruagem. A Bíblia diz que quando eles viram, houve uma grande alegria sobre os filhos de Israel, dizendo: a presença de Deus está voltando para Israel, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que interessante é que quando chegou perto deles, os príncipes ficaram de longe olhando, os príncipes dos filisteus observando para ver o que eles iriam fazer com a arca de Deus. E o interessante é que agora eles pedem para os levitas tirarem a arca de Deus de cima, e os utensílios que vieram para fazer o holocausto, eles desmancham o carro, colocam sobre uma pedra que tinha, matam aquelas 2 vacas e oferecem sacrifícios ao Senhor. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Quando eles viram acontecer aquilo, eles foram embora, mas os Bet-Semitas foram abrir a arca de Deus para ver o que tinha dentro. Ei, olha para o teu irmão e diz: ei, curiosidade mata. Fala para ele: curiosidade mata, cuidado. Curiosidade mata. Tem muita gente morrendo espiritual porque é curioso. Ei, cuidado, meu irmão. Deus te chamou você para ser ousado, não ser curioso. Aleluia. A Bíblia diz que Deus fez uma devastação com os filhos dos Bet-Semes. E a Bíblia diz, sabe o que eles fizeram? Diz: manda lá para Aminadab, manda para lá, porque o que aconteceu aqui, nós não queremos essa arca aqui. A Bíblia diz que chegou na casa de Aminadab e ficou 20 anos lá. Uzaiaio está consagrado para cuidar da presença de Deus. 20 anos ausente, 20 anos sem a presença de Deus. O interessante é que agora sai Eli, entra Samuel, sai Samuel, entra Saul, sai Saul e entra Davi. Davi diz: eu não posso ficar sem a presença de Deus. Eu preciso saber onde está a presença de Deus, e eu quero trazer a presença de Deus para Jerusalém, porque sem a presença de Deus eu não consigo governar. Tem pessoas que não conseguem ficar sem a presença de Deus, pastor. Tem pessoas que se ficar um dia sem a presença de Deus, desvia. Então ele tem que estar constantemente aos pés do Senhor. Ele diz: eu preciso da presença de Deus, eu preciso de buscar a presença de Deus. A presença de Deus tem que reinar comigo sobre Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz que ele prepara um carro novo,
e vai lá para a casa de Abinadab. Aleluia. A Bíblia diz que ele chega até Abinadab e diz: olha, nós viemos buscar a arca de Deus. A Bíblia diz que ele juntou poucas pessoas para buscar a arca de Deus. A Bíblia diz que agora os levitas vai e coloca sobre o carro novo. E o interessante é que agora Aio e Uza vai agora conduzindo o carro de boi. E aleluia, e os filhos de Israel todos adorando, engrandecendo o nome do Senhor. A Bíblia diz que na hora que estava passando a eira de Dagon, aleluia, a Bíblia diz que o boi tropeçou. E quando o boi tropeçou, Uza foi colocar a mão sobre a arca. E de repente do nada Deus fez uma rotura sobre a vida daquele homem, matou ele na hora. A Bíblia diz que parou a cerimônia toda. Davi se entristeceu porque era seu sobrinho. E ele começou a se entristecer e dizer: como nós podemos levar a arca de Deus para Israel? O Senhor não está contente conosco. A Bíblia diz que agora ele vai deixar a arca na casa de Obed-edom. Sabe o que é o mais interessante? Que quando a pessoa sabe lidar com a arca de Deus, Deus faz coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que vai deixar vai deixar a arca de Deus na casa de Obed-edom. E Obed-edom diz: deixa bem no centro da minha casa. Aleluia. Para nós que nós viemos adorar. Porque Obed significa adorador. Aleluia. Adorador sabe cuidar da presença de Deus. Adorador constantemente tem o louvor na boca. Adorador não tem dificuldade para ele. Adorador não tem prova, não tem luta, não tem calamidade. Ele está constantemente adorando. Aleluia. Ele está magnificando e bendizendo o nome do Senhor. Se está desempregado, ele dá glória. Se está empregado, ele dá glória. Se ele está prosperando, ele dá glória. Se ele não está prosperando, ele dá glória. Se ele está enfermo, ele está dando glória. Se ele está curado, ele está dando glória. Adorador sabe chamar a atenção de Deus. A Bíblia diz que quando a arca chega na casa dele, ele diz: seja bem-vindo, Senhor. Fica à vontade, a casa é tua. O Senhor tem liberdade para fazer o que quiser na minha casa. Aleluia. Deus já começa a dizer dos altos céus: eu gostei, aqui eu achei um adorador. Aleluia. Se tem adorador, então eu faço a diferença. A Bíblia diz que antes dele deitar, ele chega perante a presença de Deus e diz: boa noite, Senhor. É um prazer ter o Senhor na minha casa. Logo de madrugada ele levanta, ele diz: Senhor, como é prazeroso tê-lo, Senhor, na minha casa. A minha casa está em paz, eu consigo deitar, dormir e acordar, porque o Senhor é o Deus que me sustenta. Aleluia. O interessante é que todo momento da sua vida ele estava adorando ao Senhor. E a Bíblia diz que a água ali praticamente da sua localidade era água saloba. E de repente a água ficou cristalina do nada, porque ele começou a adorar. As suas vacas não davam leite, começou a dar leite. A lavoura dele começou a prosperar. Os animais que entravam, aleluia, peçonhento que destruía a sua lavoura, parou de entrar. E de repente do nada, 1 mês, 2 meses, 3 meses, Deus começou a prosperar o Obed-edom de uma forma extraordinária. O povo da localidade diz: o que está acontecendo com esse homem? Esse homem está prosperando de uma tal forma. Que negócio é esse? Que coisa doida. Aí foram perguntar para ele: o que é isso? Ele diz: é a presença de Deus que está dentro da minha casa. Porque quando a presença de Deus chegou, as coisas mudaram. Aleluia. Ei, quando você aceitou Jesus, mudou a sua história? Quando você desceu as águas batismais, mudou a sua história? Ou você continua o mesmo? Não me toque, não me rele. O mimizento, o questionador, aquele que aponta os outros. Será que houve uma mudança na tua vida? Porque na casa de Obed-edom mudou. Deus, Ele quer mudar a minha vida e a tua vida, mas depende de mim e de você. A Bíblia diz que Davi ouve, o rei Davi está lá em Jerusalém, e ouve que a casa de Obed-edom está sendo próspera. Ele diz: parece que Deus começou agora a ficar calmo. Mas a Bíblia diz que ele vai consultar o Senhor. E de repente do nada, quando ele vai consultar o Senhor, e Deus diz: olha, sabe por que eu não permiti você trazer a minha arca para Jerusalém? É porque você estava trazendo em cima de um carro.
A minha presença não se traz sobre um carro, a minha presença traz sobre os ombros dos homens. A minha presença tem que ser carregada, a minha presença tem que ser adorada, a minha presença tem que ser reverenciada. A minha presença não é de qualquer maneira que se carrega, a minha presença tem que ser adorada constantemente. Ei! Davi agora acorda pela manhã e diz: ei, levitas, Asaf, Gesiel e os demais, se preparem que nós vamos buscar a arca de Deus. Vocês sabem ainda marcar passo? Eles dizem: faz tempo, hein? Porque nós iremos trazer a arca de Deus sobre os seus ombros. Ei, vocês começam a preparar as canções e a adoração, que nós iremos buscar a arca de Deus lá na casa de Obed-edom e vamos trazer para Jerusalém. Ele diz: olha, se prepara todo mundo, porque nós iremos buscar ao Senhor e iremos adorar ao Senhor no caminho até chegar em Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz que ele prepara toda a multidão. Ele prepara a classe baixa, a classe média e a classe alta. E ele diz: olha, todos levam oferta para ofertar ao Senhor. Você que é classe baixa, pombas e rolas. Você que é classe média, eu quero que vocês levem um cordeiro. E vocês que são classe alta, transporta bois, porque nós viemos de lá oferecendo sacrifícios ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que agora eles prepararam uma grande multidão, mais de 150 pessoas, para ir buscar a arca de Deus. E o interessante é que quando chega na frente da casa de Obed-edom, Obed-edom se entristece. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está saindo da casa dele. E o interessante que é, porque dentro naquela arca, ela tinha praticamente umas argolas. E aquelas argolas tinham um varão. Aquele varão era coberto de ouro, para colocar sobre os ombros dos levitas, para que eles viessem transportar a arca de Deus. A Bíblia diz que eles tinham que marcar passo, porque era 2 na frente e 2 atrás, para não ficar balançando a arca. Eles tinham que começar a marcar passo certinho, para a arca não balançar. O interessante que é, que agora eles estão chegando na casa daquele homem por nome de Obed-edom, e eles vão retirar a arca. E a partir da saída daquele portão, eles começaram a adorar. E Davi disse: olha, 7 passos, no 7º passo nós iremos parar. E de repente eles começaram a carregar a arca, e começaram a andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegou no 6, Davi falava: para tudo agora, vamos começar a oferecer sacrifícios. Você, classe baixa, oferece pombas e rolas, e nós iremos adorar ao Senhor. A Bíblia diz que agora, após acabar de fazer o sacrifício, eles deram mais 6 passos. Agora diz: agora a classe média vai adorar o Senhor também, oferece cordeiros ao Senhor. E a Bíblia diz: há louvores, há adoração no meio dos filhos que estão indo buscar a arca. E de repente dá mais 6 passos, para no 7º passo e diz: olha, agora classe alta, bois ao Senhor. E a Bíblia diz que isso foi até Jerusalém. Agora imagina, meu querido, foi muito tempo indo assim, mas eles foram adorando, Davi bailando no meio do povo. Davi não estava preocupado, porque quem era santo naquele lugar era Deus. Sabe o que ele fez? Ele tirou a sua estola sacerdotal, ele tirou a sua estola real. Sabe por quê? Porque quem está aqui é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. É Ele que tem que ser adorado, é Ele que tem que ser magnificado. E a Bíblia diz que eles foram. E o interessante é que agora, quando eles chegam na porta de Jerusalém, 7 metros para entrar em Jerusalém, Davi diz: ei, moço, a Bíblia diz que o portão de Jerusalém está fechado, e só o rei que dá autorização para alguém abrir o portão. E ele não deu autorização. A Bíblia diz que ele para 7 metros praticamente do portão, e há um alvoroço para o lado de dentro e há um alvoroço para o lado de fora. Há uma adoração para o lado de fora. Os que estão do lado de dentro não sabem o que está se passando. A Bíblia diz que daqui a pouco houve um silêncio. Aí Davi diz: moço, traz a minha harpa. Aleluia. E o moço leva a harpa para ele. E agora aqui eu começo a pregar o Salmo de número 24. É coisa extraordinária, gente, porque Deus, Ele é tão poderoso, que aí Davi começa a fazer o Salmo de número 24.
ele começa a adorar o Senhor. Ele começa a magnificar o Deus Todo-Poderoso. Aí ele começa a dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo, e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aqueles que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Este receberá as bênçãos do Senhor e a justiça do Deus da tua salvação. Aí ele vai falar no versículo de número 8: esta é a geração. Ele começa a apontar para aqueles que foram buscar a arca. Esta é a geração daqueles que buscam ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele começa a engrandecer, porque muitos deixaram seus afazeres para buscar a presença de Deus. E ele começa a dizer, tão lindo no versículo de número 6: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E de repente ele diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Sabe o que é o interessante? Que quando ele fala entrará o Rei da Glória, os portões daquela época dos palácios eram suspensos. Eles levantavam pela corda. Por quê? Porque quando chegava na época de guerra, eles eram rápidos, cortava a corda e o portão já se fechava. Pois bem, o portão está fechado. Ele diz: levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. O pessoal que está do lado de dentro não sabe o que está acontecendo, e ele diz: quem é este Rei da Glória? Aí de repente Davi fala, aleluia, deixa eu colocar o óculos que eu estou cego, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quem é este Rei da Glória? Aleluia. Levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Este é o Rei da Glória. A Bíblia diz que abre os portões de Jerusalém, e Davi entra agora adorando, magnificando, bendizendo o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia diz que o louvor era tão estrondoso que o povo começou a ver, e Davi ainda continua com a harpa ainda, tocando e louvando e exaltando o nome do Senhor. E ele diz de novo: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Sabe o que me chama mais atenção? Aqueles que não são adorador, eles não se contentam com aqueles que adoram. A Bíblia diz que a esposa de Davi está em cima, lá no palácio, observando. E diz: Davi está fazendo como se fosse um vadio, tirou as suas vestes reais, está pulando no meio do povo. E Davi estava adorando o Senhor e dando comida para o povo, oferecendo banquetes e adoração. Porque, meu querido, estava chegando a presença de Deus sobre Jerusalém novamente. A presença de Deus estava chegando no seu habitat natural. E sabe o que é o mais interessante? Obed-edom, ele foi caminhando junto com a arca. Sabe por quê? Porque Obed-edom não conseguiu ficar sem a presença de Deus. Sabe onde Obed-edom foi trabalhar? Foi trabalhar de porteiro na tenda da presença de Deus. Ele cuidava da arca de Deus. Sabe o que eu quero dizer, querido? Quem tem a presença de Deus não consegue ficar longe dela. Eu não sei como você está hoje, mas o Senhor diz: eu quero restabelecer. Eu quero que a minha presença vá para a tua casa junto contigo hoje. Eu quero que a minha presença entre nos teus negócios. Eu quero que a minha presença se prolifere no meio da tua família. Eu quero restaurar o teu casamento. Eu quero restaurar as tuas finanças. Eu quero restabelecer a minha presença dentro da tua casa. Eu quero fazer morada, fazer bater em retirada a enfermidade, a contenda que tem lá dentro. Eu quero fazer mudança, mas depende de você. Agora eu quero ver se você tem coragem de você sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que Deus venha restabelecer a sua adoração. Porque adorador que adorador não se conforma de estar de qualquer maneira.
Adorador que é adorador, ele quer muito mais da presença do Senhor. Deus te conhece. Deus, ele sabe quem é você. Às vezes alguma coisa fez você se perder. Alguma coisa fez você se distanciar. Mas o Senhor diz: eu quero restabelecer culto novamente na tua casa. Eu quero fazer algo extraordinário na tua vida. E eu quero começar ainda este ano fazendo mudanças sobrenaturais. Mas depende de você. Eu quero ver se você é corajoso. Eu quero ver se você é ousado. Porque muitas das vezes nós falamos tanto, só que na hora de se achegar perante o Senhor, a gente não conseguimos chegar. O que pode ser que às vezes está te impedindo de você avançar, de você viver o novo de Deus? Eu não estou falando que eu sou melhor que você não, gente. Eu também sou cheio de pecado. Tenho as minhas mazelas, tenho as minhas limitações, tenho as minhas dificuldades. Mas eu quero saber se você é ousado, porque eu sou ousado. E eu não quero viver, meu querido, de qualquer maneira. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Mas depende de você. Porque o Rei da Glória, ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar alguns preceitos na tua vida. Ele quer mudar o seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de se comportar. Deus quer te dar estratégias para que você venha vencer na vida. Tem algumas coisas que estão estagnadas na tua vida, porque Deus precisa te dar estratégia. E Ele diz: pode ser hoje, depende de você. Então eu quero saber se você é ousado, se você tem coragem de vir até aqui. Porque Deus quer mudar a tua vida. Faz tempo que Deus vem te chamando para você vir, ó. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está sendo manifesta. Chegou o momento de mudança de vida, gente. Há quanto tempo que a arca de Deus foi levada da tua presença? Há quanto tempo que você não sente mais a presença de Deus? Há quanto tempo que você não adora a Deus em espírito e em verdade? Você lembra aquele arrepio que você sentia na coluna quando você ouviu o louvor? Há quanto tempo você não sente mais? Você ficou superficial. Deus tem coisas profundas para você. Deus tem coisas sobrenaturais para você. Eu não posso tomar muito tempo, porque meu tempo já foi. Mas o Senhor quer mudar a vida de crente aqui nesta noite. A presença de Deus vai adentrar na tua casa. Ele vai fazer mudança. Ele vai fazer limpeza. Aquilo que está em falta, Ele vai preencher. E aquilo que está, meu querido, bagunçado, Ele vai organizar na tua vida. As palavras vão mudar da sua boca. Você sabe aquelas vozes, aquelas coisas que você tem ouvido, que tem te tirado a sua paz? Deus diz: hoje eu tiro. Ei, tu vai voltar a sorrir de novo. Sabe por que você não está sorrindo mais? É porque o diabo tirou o prazer de você ser adoradora. E Deus diz: eu vou restabelecer a adoração na tua vida hoje. Mas Ele diz: depende de você. Tem mais gente para vir aqui para frente. Tem mais gente que tem que vir aqui para frente. E Deus diz: eu quero restabelecer. Mas depende de você. Hoje é noite de adoração. Hoje é noite de restabelecer comunhão com Deus. E Ele diz: depende de você. Chegai-vos a mim, eu chegarei até vós. Primeiro passo quem dá é você. O restante quem restabelece na tua vida é o Senhor. Depende de você. Por isso que Ele trouxe essa palavra tão dura. Porque Ele quer colocar sua casa em ordem. Ele quer colocar a tua família em ordem. Ele quer restabelecer o amor dentro da tua casa. Mas depende de você. Os irmãos irão louvar agora. Os pastores irão orar por esses irmãos. E ainda dá tempo de você vir. Oh, grande revacerca. Ora mandaca lavassuria. Oh, de que massuria andala mandaracai. Ei, o diabo não vai tomar o que é seu, não. O diabo não vai tomar o que é seu. O que está decretado no céu para você já está decretado. Mas Ele diz: chegai-vos a mim, eu chegarei até vós. Eu restabeleço, eu restauro o lar, eu restauro família, eu restabeleço saúde. Eu tiro todo o mal. Depende de você. Pode louvar, queridos, em nome de Jesus. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza
Depende de você. Nada neste mundo satisfaz. Oh, aleluia. Tu és a fonte, nunca secará. Não existe. Não existe. Oh, Espírito Santo. Senhor. Oh, glória. Tua beleza incomparável és. Nada neste mundo satisfaz. Nós precisamos da presença de Deus. Tu és a fonte. Ela tem que ser real na nossa vida. Se não vai entrar ano e vai sair ano, nós vamos continuar a mesma coisa. E ele diz: eu quero restabelecer o culto na sua casa. Eu quero restabelecer a adoração na tua casa. Eu quero restabelecer a adoração novamente. Deus diz: se derrama perante mim, que o restante eu faço. Se entrega. Entrega os teus caminhos a mim. Confia, porque tudo Deus vai fazer na tua vida. Tem coisas novas para acontecer na tua vida, mas depende de você. Tem alguma coisa que te entristeceu e fez você estagnar e paralisar. E Deus diz: hoje eu tiro, eu jogo por terra. Tu vai voltar a ser adorador novamente. Tu vai voltar a me buscar. Tu vai voltar a descer na minha presença. Tu vai voltar a ser cheio do meu Espírito Santo. Ande camacer, calavassuri me cai. Oh, ramandaravassuria. Remai conde quemasse. Deramai chui de ravassuri me candarácia. Aleluia. Aleluia. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença, oh, sua presença é tudo pra mim. Você lembra? Você lembra como que você vivia com pouco quando você se converteu? Com bem pouco você conseguia viver e você adorava a Deus de uma forma extraordinária. E hoje, com até em abundância, você não consegue viver aquilo que você viveu lá atrás. E ele diz: sabe por quê? Porque a presença de Deus foi embora há muito tempo. E ele diz: eu quero restabelecer de novo a comunhão contigo, para que você venha me adorar tanto no pouco como no muito. O Senhor quer restabelecer, porque está faltando alguma coisa dentro de você. E é a presença surreal de Deus. Por isso que abriu caminho para murmuração, abriu caminho para reclamação, abriu caminho para coisas banais que tem te afastado da presença dEle. Ele diz: é hoje, não passa de hoje. Eu quero mudar a sua história e restabelecer o teu ministério. Vem para frente, eu quero orar por você. Você está aí ainda no meio, e Deus quer restabelecer o teu ministério. Deus quer restabelecer a tua vida, mas aí depende de você. Eu não vou te chamar mais, porque os irmãos estão louvando e estão adorando aqui. E você que precisa de se posicionar. Não é eu que tenho que se posicionar, é você que tem que se colocar na brecha, porque Deus quer te levantar como instrumento de adoração nesta terra. Aleluia. Enquanto você não se posicionar, não tem como Deus operar milagre na tua vida. Aleluia. Enquanto eu viver, esperarei o dia que tua face eu verei. Nada neste mundo, nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Enquanto
enquanto eu viver, esperarei o dia em que tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença vai. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. Só sua presença, sua presença é tudo pra mim. Sem sua presença não dá, Jesus. Sua presença é tudo pra mim. Ó, bênção de Deus. Essa irmã que está do seu lado aí. Eu olho para você, bênção. Eu vejo assim na tua frente uma roda gigante. São alguns tempos que você tem passado, às vezes embaixo, às vezes em cima. E Deus diz que está fazendo uma viravolta na tua vida hoje. Não te conheço, não sei se eu já te vi aqui, mas o Senhor diz que tem uma tristeza dentro do teu coração. Ele diz: hoje eu tiro com a mão forte. E Ele diz: tudo aquilo que o diabo tomou de você, Ele diz que vai restabelecer na tua vida. E Ele diz que a alegria vai voltar a bairar dentro do seu coração, porque só Deus sabe o que você tem passado. Mas Ele diz que Ele começa hoje, depende de você. E Ele diz: eu começo hoje a mudar a tua vida, e tu verás os céus abertos, e tudo aquilo que estava dando errado na tua vida, Deus está dizendo assim, ó: vou começar a mudar, igual roda gigante. Até agora você estava embaixo, eu estou começando a fazer isso, ó. E vai chegar, e quando chegar aqui, tu vai ver o que vou eu fazer na tua vida. E todos aqueles que apontaram, e todos aqueles que olharam e disseram que não vai dar certo, vão ver, vão ter que glorificar e exaltar, porque o Rei da Glória muda a história na tua vida hoje, diz o Senhor, amém? Para mim encerrar aqui, se coloca todo mundo de pé, por favor. Faz assim com a sua mão. Se você fazer assim, se você for chegar numa fonte para beber água, ela passa. Faz assim uma conchinha, ó. Gente, se vocês soubessem o que Deus está fazendo aqui, é algo extraordinário e miraculoso. O que Deus está fazendo nesta igreja é sobrenatural. É tão sobrenatural que Deus está fazendo aqui, que a retaliação está chegando até lá do outro lado do país. Nos nossos pastores, no Elton, na vida deles. Porque o que Deus está operando aqui está chegando até a afrontar lá. Porque o que Deus vai fazer aqui é algo sobrenatural, é o extraordinário, que muitas pessoas vão falar: meu Deus, vão ficar de boca aberta, porque são coisas grandes. Feche teus olhos, faz assim, eu vou contar até 3, e as promessas que Deus fez na tua vida, Ele vai trazer à tona nesta noite.
Ele vai trazer na tua mente e vai dizer: eu não esqueci de você. Olha aí, eu vou contar até 3. E após eu acabar de contar até 3, tu vai fechar as mãos e vai bater palma como nunca bateu antes. E Deus vai manifestar o poder dele sobre a tua vida. Ele vai restaurar o teu ministério hoje. Quem sabe que você faz tempo que não fala em línguas estranhas, e hoje Deus pode te renovar. Oh, nakamaser nevasuria. Eu vou contar até 3. 1. Remai de kamasé. Ramai chui kamasuribiandaka de kamasso. Tabaiti de ka. Takamaito lemasso. Rabado kemasse. De kai chon de kamasso. Nara. Rikamai cho rekamasso. Prababaio de rekamai cherebasse. Rabassuribiandara vassurimikai. 2. De kai. De shenderemasse. Prubianchon kamasso remanderaka. Raindere banchem desse. Ramando com de kamasso de ha. Raio chon de kemassuri andará. Premasso de calavassuri me cai. Fecha a mão agora. Fecha a mão agora e bate palma. Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, bate palma. Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, bate palma. Bate palma, bate palma, bate palma. Recebe, recebe de Deus. Recebe de Deus as promessas. Recebe de Deus a graça. Recebe de Deus a autoridade. Recebe de Deus o renovo. Recebe de Deus a línguas estranhas. Recebe de Deus, recebe de Deus, recebe. Aleluia. E ainda aqui, não para, não se movimente. Eu gostaria de saber se tem alguém em nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor, ou quer reconciliar com Cristo nesta noite, ou quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Dê um sinal com a tua mão, eu quero orar por você e com você. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e você ouviu. E não perde essa oportunidade tão surreal. Mais uma vez eu pergunto: tem alguém em nosso meio que gostaria de aceitar Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, quer reconciliar com Cristo? Dê um sinal com a tua mão, nós queremos orar por você e com você. E queremos ver Deus fazer a mudança na tua vida. Como mudou a minha vida e mudou a vida de muitos aqui, Ele vai mudar a tua vida também. Mas depende de você. Ele diz: chegai-vos a mim, eu chegarei até vós. Primeiro passo é seu, o segundo passo é do Senhor. E Ele faz mudança na nossa vida. Mas depende de mim, de você. É a última vez e eu entrego o microfone. Tem alguém em nosso meio que gostaria de aceitar Jesus, ou está afastado dos caminhos e quer reconciliar com Cristo nesta noite? Dê um sinal com a tua mão. Só apenas um sinal. Só basta apenas um sinal, e Deus já começa a mudar a tua história. Você não está aceitando o pastor, não está aceitando a igreja, a família da fé. Tu está aceitando a Cristo, que é suficiente Salvador da tua vida. É Ele que vai mudar a tua história. É Ele que vai mudar a tua chamada. É Ele que vai mudar o teu ministério. Mas depende de você. Tem alguém em nosso meio? Se não tem, que Deus venha conceder uma outra oportunidade para a tua vida, amém?